boa noite, tudo bem? Eu sou o doutor José Roberto, pediatra, há 30 anos, estou aqui disponível para nós conversarmos sobre esse tema importante na aula de hoje, que é bronquiolite, para que a gente possa estar atento à proteção dos seus filhos, no cuidado e tomando as medidas de prevenção, que são extremamente importantes para evitar que os nossos bebês venham a ser cometidos por essa doença e evolua com gravidade, ok? Bronquiolite é a doença que hoje, do momento, está apresentando uma evolução com gravidade e muitas crianças estão sendo acometidas e evoluindo para uma internação muito grave. Somente neste ano, e no mês de abril, houve um aumento importante de casos de bronquiolite, gerando internação hospitalar em torno de 47% de aumento de casos. É muito alto e é muito grave esse percentual, ok? As crianças estão evoluindo, portanto, com gravidade, estão lotando as UTIs pediátricas, e é uma doença que acomete as crianças nos primeiros 2 anos de idade, ficando extremamente graves, a partir do momento que desenvolve uma bronquiolite que obstrui muito os bronquíolos dos pulmões do neném. Estando principalmente com tosse, chiado no peito e falta de ar. São sintomas característicos da doença, mas que vai mudando ao longo dos seus dias com características próprias, que a gente já vai apresentar. Como é que a criança pega? Ela pega através de gotículas, de secreções, onde está cheio desse vírus, eliminado pelas pessoas contaminadas por ele. Então, através da tosse, através dos espirros, essas gotículas são eliminadas no ambiente, e se a criança estiver próximo, a menos de 2 metros dessa pessoa, provavelmente vai ser atingida pelas gotículas contendo os vírus. Esses vírus, eles penetram por dentro do nariz, por dentro dos olhos da criança e pela boca. São os 3 pontos pelos quais penetram, e ali entra na árvore respiratória da criança, atingindo lá o seu pulmãozinho, tá? Ao longo de um período de tempo, tá? Então, os primeiros 3 dias, às vezes até o 5º dia, ele vai atingir o nariz, a garganta e, ao pouquinho, vai a traqueia. A partir daí, vai chegar até os pulmões. E aí, a consequência desse quadro vai ser extremamente preocupante. Aí, vocês estão vendo o vírus penetrando a mucosa da boca, do nariz, dos olhinhos, chegando até lá os bronquíolos, e quando atinge os bronquíolos, esse espaçozinho do bronquíolo, ele vai ficar cheio de secreção e vai diminuir o espaço de passagem do ar. Olha nesse slide como é que fica. O da esquerda, você tem um bronco normal, dilatadinho. O da direita, perdão, vai ter a presença do catarro provocada pela inflamação, e o bronco inflamado ele vai estar diminuindo o seu calibre, o que vai dificultar a passagem de ar. E isso acarreta exatamente uma manifestação da bronquiolite, que é a falta de ar, e o chiado, que é a manifestação característica. Então, olha nesse slide. No brônquio esquerdo, está aberto, está certinho, está normal, a passagem aérea está normal, então o oxigênio chega no pulmão, a criança respira normal. Quando chega o vírus da bronquiolite, o que acontece? O bronquíolo fecha, diminui o espaço, fica cheio de catarro e a passagem do ar, do oxigênio, diminui. E é isso que acontece, a manifestação dos sintomas da bronquiolite. Quem é o principal causador da bronquiolite? Esse sujeito aí, meus amigos. É o vírus sincicial respiratório. Ele é conhecido com essa sigla. Se vocês olharem algum documentário, alguma informação, ou literatura qualquer, ou no Google, vocês vão encontrar com essa sigla, chama VSR. É o vírus sincicial respiratório. Ele está presente na bronquiolite em grande percentual, mas ele não é o único vírus que causa a bronquiolite. Variando de serviço, de estado, nós vamos encontrar entre 60% e 80% positivo nas crianças o vírus sincicial respiratório. Mas poderão encontrar também o vírus influenza, que é o vírus mais causador da gripe, um percentual em torno de 10%, 15%. O vírus adenovírus também participa, e também
o vírus renovírus e o coronavírus, num percentual pequeno, mas está presente. Alguns casos estão internando com o coronavírus positivo. O vírus social respiratório ele não causa só bronquiolite, ele vem causando outras doenças respiratórias, especialmente nas crianças até 4 anos de idade. Então, ele pode causar também, em crianças maiorzinhas, sintomas de resfriado, bronquite, num bebê chiador, a bronquiolite que nós estamos comentando agora, e também é um dos principais causadores de pneumonia viral na criança. No primeiro trimestre de 2023, este ano que nós estamos, ele causou mais infecções respiratórias do que propriamente o vírus da gripe. E entre janeiro e março deste ano, já 3.300 casos já foram notificados. Provavelmente muito mais deve existir. Desses 3.300, 3.000 foram internados por síndrome respiratória aguda grave, quando a criança fica grave, com falta de ar e precisa de oxigênio e precisa, portanto, de internação. Destes, 95% tiveram que internar, são crianças na faixa de 0 a 4 anos de idade. No ano passado, mais de 13.500 crianças estiveram acometidas por esse vírus. Como é que é a história? Como é que acontece de a criança chegar a ser contaminada por esse vírus? Nós vamos ter uma história como esta. O João, de 28 anos de idade, um adulto, portanto, ele começou a ter tosse e espirro por 2 dias. Trabalha no escritório de advocacia. E João tem uma namorada chamada Carla, de 27 anos. Ela, preocupada com que ele estava doente, foi visitá-lo. E nesse dia, digamos que nós fizemos uma foto instantânea. E nessa foto está ela aí, com a mão na boca, próximo ao nariz. Helena, 30 anos de idade, é uma colega de trabalho. Ela esteve com o João um dia antes dele adoecer, e o abraçou, e nós também pegamos uma foto flagrante dela, em que ela está com as mãos nos olhos. Observam? Beatriz é irmão de João. Há 3 dias atrás esteve com ele, antes dele adoecer. Mas ele estava começando a apresentar os primeiros sintomas. E ela tem uma filha chamada Priscila, de 6 anos, que abraçou e beijou a mãe naquele dia que ela esteve em casa, o dia todo. E tem o Ricardinho, que é filho de João, que é filho de pais separados, esteve na casa do pai, que está com todos aqueles sintomas, há 4 dias atrás. E ficou com a prima Priscila brincando o dia inteiro. Olha como está as mãozinhas do Ricardo. Mas nessa história tem o Pedrinho, de 1 ano e 6 meses, que é o irmão mais novo de Priscila. E ele começou a ter alguns espirros, catarros no nariz, olha lá. Mas essa história não termina por aí, meus amigos, porque ainda tem o Fernandinho, de 2 anos de idade, que é o irmão mais novo de Ricardo, de outro casamento, que está com o dedinho no nariz. Bem, sabe o que aconteceu com todas essas personagens? Então, a Carla, a Beatriz, a Priscila, o Ricardo, o Pedro e o Fernandinho foram visitar o bebê mais novo da família, o Cristóvão, que acabou de completar 2 meses de idade. E o que aconteceu? Depois de 4 dias dessa visita, quem pode me dizer o que aconteceu? Imagina? Bem, meus amigos, bronquiolite aguda é uma doença que apresenta manifestações clínicas muito características ao longo de alguns dias da doença, que é bem claro e bem definido. Sabemos que são crianças menores de 2 anos, como nós falamos, são crianças, principalmente, menos de 6 meses, que são as mais atingidas, e que apresenta uma primeira, segunda e terceira fase de manifestação. A primeira fase, ela dura, em média, 3 e pode chegar a 5 dias, onde nem fica irritável, sonolento, choroso, com tosse, coriza, o nariz entupido, a febre pode aparecer, como não. Então, são manifestações que muitas vezes vão ser detectadas ou percebidas ou imaginadas como se fosse um resfriado. E, de fato, parece um resfriado. Nesse momento, o vírus está penetrando o nariz da garganta
o nariz e a garganta da criança e ficando naquele estágio de início de manifestação. E aí os sintomas são esses. Em seguida, começa uma segunda fase, que é a fase que preocupa todos os profissionais da saúde, que é a fase em que a criança começa a ficar com uma tosse cada vez mais persistente. Ela pode ser aquela tosse espasmódica, aquela tosse instalada, às vezes com catarro, e alguns bebês chegam a ter tosse paroxística, que é aquela tosse em acesso, sabe? Aquela parecida com coqueluche. Às vezes a criança vomita. Essa tosse piora à noite e piora pela manhã. Esse período vai ficar em torno de 3, de 5 ao 5º dia, às vezes até o 12º dia. Manifesta chiado no peito, catarro também, e algumas crianças vão apresentar falta de ar. E é nesse momento que a gente vai se preocupar. São crianças que vão evoluir com gravidade, e é nessa fase que a bronquiolite se torna uma doença mais grave. Os sinais de falta de ar na criança, ela se manifesta com o aumento da frequência da respiração. Olha, nós estamos falando de bebês. Os bebês, nos seus primeiros 6 meses, uma frequência normal, enquanto eles estão dormindo, tranquilos, tá? É uma frequência que fica em torno de 30 a 40. Quando acordado, agitadinho, fica em torno de 50, alguns casos chegando até 60 incursões respiratórias por minuto. Quando aumenta a frequência respiratória durante a bronquiolite, tem bebês que chegam a 80, 90, às vezes é 100 incursões por minuto. Vocês imaginam? E além do aumento da frequência respiratória, começa a aparecer esses sinaizinhos que você está vendo na figura à direita, que alguns conhecem como covinha. É o afundamento abaixo das costelas e entre as costelazinhas, tá? E isso é sinal de que a criança está com falta de ar, faltando oxigênio. Lembra que o bronco fecha e o ar entra com muita dificuldade, diminui o oxigênio? Quando acontece isso de uma forma importante e extensa no pulmãozinho do neném, causa esses sinais, que é sinais de falta de ar. Alguns bebês ficam muito graves, e a gente vai, além de ver todos os sinais, que é o aumento da frequência da respiração, o afundamento das costelinhas, vai perceber a gemência. E é o que a gente vai ver agora em diante. Então, aqui tem a Mariana, que é o nenenzinho que está no 5º dia, o aumento da frequência dela não chegou a tanto, está com 55, mas já perceberam que ela está com uma covinha? Então, inclusive, o oxigênio está baixo, está vendo? 90%, porque o normal é 94%. Quando o bebê está cansadinho assim, uma das alternativas terapêuticas, então, é colocar a criança no oxigênio. Vamos ver agora a criança muito grave. Esse neném está com bastante falta de ar. Está vendo a covinha profunda? Só que ele está com uma carinha boa. Então, a bronquiolite também é uma doença que, muitas vezes, deixa a criança não tão comprometida. Então, é uma doença que, às vezes, engana. Por isso que a gente tem que ficar atento a esse sinal de alerta, que é o desconforto respiratório, quando está vendo a presença dessas covinhas, o afundamento no tórax da criança, tá bom? Então, às vezes, os pais olham a criança, não, ele está bem, então não vou levar no pronto-socorro. Meus amigos, se a criança está com essa covinha, se está com a respiração aumentada, se está respirando com gemência, tem que levar para o pronto-socorro, ela está precisando do oxigênio. Agora, nós vamos entrar agora, realmente, em caso grave, tá? Perdoe aquelas pessoas que vão se assustar, mas é importante que a gente mostre. Percebe a gemência? Esse neném está muito grave. Ele está indo para a UTI nesse dia. Aumento da frequência da respiração, sinais da covinha, a gemência. Esse neném é um neném muito grave. Esse é o João Felipe, que chegou para a gente, ele tem 2 meses de idade na época, e estava no 4º dia de doença. Ele estava entrando exatamente na fase aguda, mais grave da doença, que entrando em torno do 3º, 5º dia, quando começa a piorar. Ele já começou grave. Percebe? Pois bem, segue em diante, depois dessa fase mais crítica, mais grave, a criança começa mantém ainda tosse mais esporádica agora, vai espaçando, ainda mantém uma piorazinha à noite, durante aí suas 2, 4 semanas, tá bom?
depois termina. Bem, diante disso tudo, o que é mais importante nesse momento? A gente se preocupar, a gente focar na prevenção, evitar que nossos filhos, olha, 26 dias, 12 meses, né, de idade, que estão em risco, estão extremamente suscetíveis a pegar uma doença tão grave como a bronquiolite, como nós apresentamos para vocês. Então, é fundamental que a gente se empenhe em prevenir. E nós tivemos valorosas, embora dolorosas, lições durante a pandemia. Bem, o que aconteceu na pandemia? A doença foi acometendo milhares, milhões de pessoas, foi entendido que as medidas preventivas eram extremamente importantes e bloqueavam a circulação do vírus. Muitas pessoas, então, conseguiram respeitar as medidas de prevenção, utilizando máscara, usando álcool gel, se comprometendo apenas com o cotovelo, algumas usaram luva, as crianças começaram a entender, foram orientadas, cooperaram bastante, usando também a máscarazinha, usavam álcool gel. E qual foi o resultado disso, meus amigos? A circulação do vírus sincicial respiratório caiu mais de 80%. Passado ano a ano, durante o período da pandemia, houve-se a maior queda da circulação do vírus sincicial respiratório. Então, meus amigos, não serviu só para poder evitar a disseminação do vírus coronavírus. O vírus sincicial respiratório também não circulava, caiu absurdamente. Isso aqui é uma imagem, um corte de um programa de televisão que estava notificando, no ano de 2020, a queda do número de casos de bronquiolite de mais de 90%, comparando com os anos de 2019 e 2018. Caiu também as crises de asma, porque muitas asmas são desencadeadas por vírus, um deles, o vírus sincicial respiratório, caiu 60%, e inclusive as pneumonias virais caíram também 80%. Então, por mais que tenha sido triste, nós tivemos muita informação valiosa durante a pandemia, que era realmente possível bloquear a circulação do vírus sincicial respiratório através das medidas de contenção da circulação do vírus. As crianças ficaram em casa, não é mesmo? Quase não tinha criança no pronto-socorro. Eu lembro que pediatra ficou sem plantão, onde tínhamos 3, 4 pediatras, ficaram 2 pediatras. Teve serviço que tinha um pediatra de plantão, porque não tinha criança doente, quase nenhuma doente. Caiu serviços que atendia 200 crianças, passou a atender 50, 30 crianças no dia com vírus sincicial respiratório. Imagina o impacto disso, né? Foi impressionante. E nós soubemos, então, e isso ficou muito claro, isso já era conhecimento da ciência, dos médicos, que as doenças respiratórias eram transmitidas através da tosse e espirros. Mas a população, vocês começaram a ter essa informação mais clara, ficou muito mais explícito como que a mão contaminada, como a tosse, eliminava gotículas contendo esses vírus que espalhavam o coronavírus, como também vírus sincicial respiratório. Então, meus amigos, é muito importante entender como que a gente poderia estar evitando a circulação do vírus, limpando as mãos. Mas, 2023, com a queda do número de casos com a circulação reduzida do coronavírus, infelizmente, houve um relaxamento dessas medidas. E muitas das pessoas deixaram de lavar as mãos, usar o álcool gel, e se cumprimentavam normalmente, sem se preocupar, novamente, que nós estamos continuando a transmitir doenças respiratórias por essa via. Meus amigos, a mão contaminada tem bilhões de germes. Tem entre 10 a 100 bilhões de germes nas nossas mãos. Imagine, diariamente nós estamos entrando em contato com as pessoas, cumprimentando, tocando as crianças. Se nós não tivermos esse cuidado, estaremos passados milhões de vermes para eles. E aí, caminhando também
o vírus social respiratório. Portanto, fundamental que todos nós, nesse momento, fiquemos atentos às medidas que protegem as nossas crianças, os nossos bebês desse vírus, que causa bronquiolite, que leva as crianças a internarem, que leva o bebê a uma UTI. Então, o que nós fazemos? O que nós podemos fazer? Primeira importante medida, meus amigos, evitar que as pessoas que estejam doentes entrem em contato com nossos bebês. Que a gente evite que nossos bebês entrem em contato com essas pessoas. Que em qualquer ambiente que exista pessoas com algum sintoma respiratório, que ela fique com uma distância mínima de 1,5 m a 2 metros. Crianças, em torno de 1 metro, 1,5 m, já é satisfatório para diminuir a possibilidade desses vírus chegarem até as crianças, tá? Evitar ambiente com muitas pessoas doentes, pessoas, onde há muitas pessoas juntas, né? Onde nós vamos encontrar isso? Em elevadores, em sala de espera, onde as pessoas estão tossindo, às vezes nem sempre faz uma higiene adequada das mãos, estádio de futebol, né? Nos ônibus, nos aviões, nos trens, ônibus. Veja nessa figura, pessoas tossindo, nem sempre fazendo a higiene adequada, e às vezes ali entrando em contato com o neném muito próximo. Imagine nesse espaço, né? No campo de futebol, no ônibus, onde tem várias pessoas, onde tocam essas hastes metálicas que nem sempre são higienizadas com a devida frequência. Estão lotadas de germes esses lugares, né? Imagine um bebê nessa faixa de idade, num ambiente como esse, no supermercado, onde está cheio de pessoas circulando, tocando os carrinhos. Se não tiver sido feita uma higiene adequada dessas hastes, provavelmente esse neném vai estar tendo nas suas mãozinhas, nos seus pezinhos, o vírus social respiratório, chegando depois, através do nariz, da garganta, dos olhos dela, até os pulmões, e causando todo aquele desastre. E esse neném que está circulando no shopping, tão pequenininho? Esse neném está com a sua mãe, mas muitas pessoas olham, cumprimentam, às vezes espirram, e aí esse neném está correndo algum risco, não é mesmo? E, infelizmente, esse não teve muita sorte. Chegou a ficar doente e acabou evoluindo para uma internação. Outra medida importante. Todas as visitas, todos os amigos que vierem visitar nossas crianças, nossos bebês, precisam estar cientes que, se estiverem doentes, devem adiar essa visita, né? E mesmo quando eles fizerem visita, tendo adiado, que antes de pegar o neném no colo, que façam uma boa higiene nas mãos, usem álcool gel, né? Para que os bebês não sofram a doença que nós acabamos de falar, que é desenvolver uma doença muito grave, que a gente não sabe se o bebê que a gente está ali com um resfriadinho vai desenvolver uma bronquiolite grave, não é mesmo? Mas a gente não vai correr o risco, certo? As crianças têm que tomar também as medidas, elas têm que ser educadas e preparadas para que quando tiver um irmãozinho, elas também estarem preparadas para evitar que haja uma disseminação do vírus em casa, né? Ao espirrar, que ela use o cotovelozinho, né? Se tiver com sintomas gripais, que ela use a máscara, ou esteja distante, pelo menos 1 metro, 1,5 m do neném, que lave as mãozinhas, que use o álcool gel, não é mesmo? Que as pessoas com sintomas não esqueçam de que a máscara vai ajudar a não eliminar gotículas no ambiente onde tiver as crianças. Então, embora a pandemia esteja em fase muito baixa, né, de circulação, isso não impede a gente também estar usando as mesmas medidas para evitar que outros vírus, como este vírus, o sincicial respiratório, não acometam nossas crianças. Então, é importante que nós mantenhamos o hábito de orientar as crianças, seja onde elas estiverem, seja em casa, seja na escola, os professores, os educadores, orientem as crianças a fazerem rotineiramente a lavagem das mãos, né? Mas será que todos nós sabemos lavar perfeitamente a mão de forma adequada? Porque muitas vezes a gente chega, joga água ali e cai fora, né? As crianças, então,
né? Acho que basta isso. Veja essa imagem, meus amigos. Na mãozinha, lá em cima, à esquerda, essa aqui é uma mão que está submetida a uma luz negra. Onde está branco, está cheio de sujeira e cheio de vírus e bactérias. Então, é uma mão contaminada. Ao longo do momento que que essa pessoa, perdão, acabou lavando as mãos, utilizando o sabão, depois de 6 segundos que foi feita a lavagem, lá em cima no canto direito, você repara que em 6 segundos apenas reduziu um pouco o número de germes, mas não eliminou totalmente. Aqui embaixo, a mão já está um pouquinho mais limpa, no meio, embaixo, com 15 segundos, ela lavou a mão, mas não foi suficientemente para tirar todos os vermes. E depois, embaixo, à direita, depois de 30 segundos, houve uma eliminação substancial. Então, o que se sabe desse estudo é que é fundamental que não simplesmente lave, mas que use uma forma correta e por um tempo mínimo de 30 a 40 segundos na lavagem. Mas como lavar? Lavar não é simplesmente passar o sabão e pronto, né? Primeiro você abrir a torneira, jogar um pouquinho de água, em seguida colocar um pouquinho do sabão, esfregar a mão uma na outra, depois virar por cima de uma mão e outra, entre os dedos, e esfregar. Depois na outra mão, tá? Depois na outra mão, e em seguida virar os dedos e esfregar de um lado e do outro, tá bom? Depois lavar o polegar de uma mão ou da outra, e depois os dedos, a ponta dos dedos, de um lado, de outro, e depois estender o sabão até o punho, tá bom? Lá embaixo tem uma informação importante, as pessoas às vezes também, depois de ter feito isso, acabam tocando na torneira. A torneira, meus amigos, também está contaminada. Então, se for possível, fechar ou com o cotovelo ou com um papel que você enxugou a mão, tá bom? E assim você terá a mão limpa, com um risco menor de ter passado para alguém alguma doença, algum vírus, tá? O uso do álcool gel. O álcool gel, como foi falado, ele foi uma peça importante durante a pandemia, ele realmente tira os germes das mãos, mas ele também precisa ser espalhado de uma forma adequada em pelo menos aí seus 20, 30 segundos de distribuição na mãozinha da criança, tá? Lembrar que é fundamental que a criança que usa seus brinquedinhos, né, que seus objetos, seja em casa, seja na escolinha, tenha seus brinquedos, seus objetos limpos, né, com água, sabão, detergente ou álcool gel, exatamente para diminuir a presença do vírus nessas superfícies. A limpeza da casa, dos ambientes, usar detergente, né, os higienizadores de espaços de casa, seja no banheiro, seja na cozinha, onde essas crianças fiquem. Que haja uma limpeza com a participação da família, né, para um entendimento completo e a participação de todos, no entendimento que cada um fazendo a sua parte, todos vão sair beneficiados, né, principalmente tendo um bebê com saúde, né. Uma outra importante medida que ajuda a criança a estar preparada para essa fase é a criança que amamenta no peito, porque quando a criança amamenta no peito, ela recebe uma quantidade importante de anticorpos que protege contra vários vírus, porque como o sistema imunológico da criança ainda está em desenvolvimento, ela ainda precisa dos anticorpos passados pela mãe. E ela vai ter esse recurso através da amamentação ao seio materno. E ela é extremamente importante, se for possível, ser exclusiva nos primeiros 6 meses. Ideal que seja até os 2 anos de idade. Uma boa alimentação, com certeza vai deixar a criança mais preparada, porque ela vai estar bem nutrida, vai estar com um sistema imunológico bastante fortalecido e em condição de enfrentar a doença. Os ambientes arejados, onde vai estar circulando menos vírus, né? Porque ele, quando exposto em ambientes ensolarados, o sol acaba matando os vírus, né? Para vocês terem uma ideia, vírus num ambiente onde tem espaços ensolarados, quentinhos, o vírus não fica mais de 1 hora presente nessa superfície. Então,
ambiente como esse é sempre muito bem-vindo. O ideal é que seja de manhã, não exposto muito ao frio, né, nem ao calor excessivo. E nesse momento que nós estamos chegando aos meses frios, proteger as crianças do frio, né? Lembrando que o frio, nessa época do ano, é um ambiente onde as pessoas se aglomeram mais, onde há uma circulação mais de pessoas em ambiente fechado, onde estão mais contínuo em ambiente fechado, mais escuro, e o vírus ele fica mais nesse ambiente frio, né? Diferente do ambiente onde está mais aquecido e ensolarado. Claro, ambiente de casa onde os pais fumam, ou ambiente onde há muitos poluentes ambientais, as crianças vão estar muito mais suscetíveis a pegar uma doença com maior gravidade. Se for uma bronquiolite, muito possivelmente ela pode desenvolver uma bronquiolite com maior gravidade, porque o cigarro, a nicotina, ela já causa uma irritação na ave brônquia do neném. Então, ela vai estar mais já inflamada. Se o vírus chega ali, a inflamação se acentua, o que pode acarretar um processo inflamatório mais acentuado, levando para uma situação de maior gravidade. Compreenderam? Imagina um ambiente como esse, né? Bastante poluído, se não estiver bastante contaminado. Uma questão importante, mas que realmente difícil de se lidar, é a entrada precoce das crianças na creche. Muitos pais, claro, precisam trabalhar. Mas é um momento, é o local, por exemplo, onde os bebês pequenos acabam passando uma para as outras vírus que estão na superfície dos objetos. Olha, as crianças utilizando pequenos objetos, colocando na boca, utilizando, se elas tiverem com alguma secreçãozinha no nariz, elas muito provavelmente vão estar contaminando esse material. E umas passam para outras, né? Será que esse material foi feito uma higienização adequada? Será que a professora estava preparada, por exemplo, numa troca de fralda, no cuidado da criança, na limpeza do nariz dela, estava usando uma luva? Né? Quantas crianças estavam naquele espaçozinho? Então, isso tudo faz a gente pensar que em ambiente como esse, se não tiver muito bem preparado para receber essas crianças, higienizadas, aumenta o risco de circulação do vírus, né? Então, nós orientamos, é claro, na medida do possível, evitar a entrada precoce dessas crianças, principalmente nos seus primeiros 6 meses de idade, tá bom? Como nós falamos anteriormente, não é só o vírus social respiratório que causa bronquiolite, outros vírus causam bronquiolite, entre elas o vírus da gripe. E nós estamos orientando para que os pais apliquem nas crianças a partir de 6 meses a vacina da gripe para a influenza, ou está disponível a trivalente no serviço público, mas também existe um serviço particular tetravalente. Elas previnem contra a doença causada por influenza, que é outro vírus que pode causar a bronquiolite. Bebês que nasceram com prematuridade, né, foram muito prematuros, eles recebem, por orientação dos profissionais médicos, uma aplicação de uma medicação que é chamada um anticorpo monoclonal. Vai servir para as crianças muito pequenininhas, a menos de 29 semanas ao nascimento. Esse anticorpo, ele funcionaria mais ou menos como o anticorpo passado pelo leite materno, só que esse é aplicado de forma artificial. Ele é aplicado como se fosse uma vacina na coxinha da criança, tá? Nesses bebês menores de 29 dias, feito uma aplicação mensal por 5 meses. E especialmente aqueles bebês, claro, que estão mais propensos a uma bronquiolite mais grave. No entanto, meus amigos, nem todo serviço tem essa medicação disponível. É uma medicação de altíssimo custo. Cada frasco desse custa em torno de R$ 4.200 por frasco. Então, vocês imaginam que não é qualquer lugar que vai ter. Mas é uma medida que tem sido tomada e tem prevenido que essas crianças desenvolvam a bronquiolite. Existe uma proposta do Ministério da Saúde fazer para crianças menores de 29 semanas de idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria vem trabalhando para que haja uma liberação para crianças maiores, para que elas tenham maior proteção. Isso é uma disputa que vem se colocando há alguns anos. E nós defendemos, é claro, que as crianças, quanto mais elas puderem se proteger, estarão mais seguras de uma doença mais grave.
Nossa intenção para todos vocês é que nossos bebês estejam sempre muito protegidos desse vírus, tá? Que a gente realmente aplique essas medidas de prevenção para que nossos bebês encontrem essas famílias, tenham a família mais feliz, com saúde, com paz, né? Que nós tenhamos paz e tranquilidade em nosso ambiente familiar, que as crianças não tenham esse problema de saúde que é muito grave. Com isso, é importante que a gente tenha conhecimento, tenha informação, tenha capacidade de decidir e evitar que esses vírus circulem. É importante, então, que todas as famílias saibam que tem esse processo, que tem essas medidas que devem ser tomadas a partir do momento que, nesse momento, a gente saiba o que fazer. Que as famílias sejam felizes com seus filhos, todas as famílias, todas elas, em todas as condições, em todos os lares. Que assim seja, que nós tenhamos muita paz em todos os lares. É o que eu desejo a todos vocês. Meus amigos, agora, antes de abrir para as perguntas, gostaria de dizer para vocês que a ideia de trazer esse conteúdo para vocês é exatamente deixá-los com mais informação a respeito dos problemas de saúde das crianças, que faz com que vocês estejam mais preparados para enfrentar todas as doenças comuns da infância, que vocês tenham mais capacidade de se preparar para aquilo que muitas vezes cria angústia, cria preocupação, cria medo, deixa você se sentir impotente diante de tantos problemas que acarretam a vida das crianças, a angustia, faz pais, mães sofrerem, passarem situações em que, imagine vocês passarem uma noite, 2 noites, 15 noites numa UTI, uma criança que está com bronquiolite, uma doença que poderia ter sido prevenida. Então, nesse momento, eu lanço para vocês a ideia deste projeto, que é o Manual das Crianças. É uma proposta que tem um conteúdo extremamente embasado, que nós trazemos baseado nas nossas experiências de 30 anos de prática, está totalmente disponível para vocês, ok? E espero que a gente possa ajudar, na medida do possível, a minimizar o sofrimento de várias famílias. Ok? Nós vamos estar disponibilizando para vocês um link para que possam estar acessando esse material e podendo ter cada vez mais, estar preparado para enfrentar essas doenças, tá? Com a nossa ajuda, com o nosso apoio, com a nossa atenção. Meus amigos, podem fazer as perguntas agora, nós estamos disponíveis para respondê-las. A pessoa que... Ela abriu o microfone com o telefone, né? Obrigado pela live maravilhosa. Viu, Terezinha? Muito obrigado. Podem fazer as perguntas. Carolina Sampaio. Fala para ela abrir o microfone e fazer pergunta. Pode abrir o microfone, Carolina. Pode fazer pergunta. Ela fez a pergunta no chat. Fez pergunta aqui no chat. Não, Carolina. Infelizmente, não está imune. Por quê? O vírus respiratório, ela não cria proteção para a vida inteira, tá? Infelizmente, ela não cria imunidade. Seu filho pode voltar a ter outras vezes o contato com esse vírus social respiratório. No entanto, o vírus respiratório, ela causa bronquiolite com essa gravidade somente na primeira manifestação, tá? Então, ele vai ter, ou ela, né, seu filho, ele vai ter bronquiolite somente uma vez só na vida dele, ok? Ele pode, se caso ele tiver uma tendência a desenvolver quadro respiratório, com chiado no peito e tosse produtiva, se entrar em contato novamente. Então, assim, nós vamos ter que se preocupar com essas medidas de prevenção daqui para sempre, tá? Por quê? A partir do momento que eu tomo esse cuidado, eu evito, de fato, que o vírus circule dentro da nossa casa.
Ah, que bom. Fico muito feliz vocês estarem gostando. Renata não. Aham. Boa noite. Pode perguntar. Bronquiolite é para sempre? Não. A bronquiolite é um episódio único que acontece na vida do bebê. Isso acontece quando ele está na faixa dos primeiros 2 anos de idade. Se ele volta a ter tosse, chiado no peito, aí, com uma certa frequência, ele está tendo um episódio agora. Mês passado ele teve também, há 3 meses atrás ele teve, então esse episódio recorrente de chiado no peito já não é mais bronquiolite. Ele já entra no perfil do bebê chiador. O bebê chiador são crianças abaixo de 2 anos, e que esse chiado, que é parecido com a bronquiolite, ela causa uma recorrência. Compreendeu? Olha, a Renata falou aqui pra gente que teve um neném dela de 9 meses, teve bronquiolite lá pro dia 11. E agora, no dia 24, está chiando o peito de novo. Se for o segundo episódio, tá? Ele nem pode ser considerado bronquiolite mesmo, porque ela pode ter tido contato com outro vírus que causou uma bronquiolite parecida. Só que o intervalo está grande, né? Se esse intervalo começa a aumentar e essa sibilância começa a voltar a acontecer, já não é mais bronquiolite. O bebê está chiando novamente, então é um bebê chiador. E aí, esses bebês chiador têm uma abordagem diferente, ok? Não está chiando, porque tipo, pegou bronquiolite de novo e não está chiando. E está só com tosse, ainda está usando o Aerolin e o Crenil. A pediatra pediu para estar usando em 1 mês. Voltar seguido lá para ver. Então, Estela, quando ele entra com o Clenil, que é um corticoide inalatório, ele já não está tratando bronquiolite, ele está tratando um bebê chiador. Porque o Clenil, que é um corticoide inalatório, é exatamente para evitar que o bebê volte a entrar com o pulmão inflamado, volte a chiar, ficar cansadinho. Se ele ficar cansado, ele fica com falta de ar, ele fica com falta de oxigênio e acaba precisando internar. Então, o Clenil é uma medida para evitar. Não está chiando o peito, era só a tossinha mesmo. Então, mas às vezes a tosse, tem que saber identificar. Se a tosse está sendo causada por um chiado no peito, uma inflamação no pulmão, ou é uma tosse derivada de uma congestão nasal e é resfriado. Não é uma inflamação dos brônquios, tá? Então, Doutor, boa noite. Vai em 1 mês, né, sem saber. Olha, a bronquiolite, ela leva de 3 a 4 semanas para melhorar, tá? Então, normalmente, a grande maioria, inclusive, 90% da bronquiolite, ela não tem essa evolução com gravidade que eu apresentei. A gente apresentou a gravidade exatamente porque a gente não sabe e não quer esperar passar a ter esse risco de nosso bebê evoluir para esse quadro tão grave. A bronquiolite pode desenvolver pneumonia, sim. O vírus, ele pode complicar fazendo algumas inflamações mais extensas envolvendo a pneumonia. Ele faz um quadro mais extenso, a criança fica com o pulmão mais inflamado, ele cansa mais e aí ele vai precisar de oxigênio. Se acontece isso, infelizmente, acaba levando à internação. Eu tenho uma pergunta também. Pode falar, Cris. Boa noite. O meu neném tem 1 ano e assim, ele hoje ele ainda está um pouquinho cansadinho. Ele ficou internado 8 dias. Ele ficou 4 dias na UTI e 3 dias na enfermaria. Ele pegou bronquiolite e se agravou para pneumonia. E após a gente já ter saído desde o dia 10, hoje já é dia 1º, ele ainda não está 100%, né? Eu ainda vejo, só que durante o dia ele fica super bem, mas durante a noite, quando ele dorme, eu percebo que ele ainda fica muito cansadinho a respiração dele, isso me preocupa. Então, como nós falamos, esses quadros pioram à noite, tá? Mas ele saiu de uma situação grave, tá? Isso faz muito pouco tempo. Então, o pulmãozinho dele ainda continua inflamado, viu? E se ele está com o pulmãozinho inflamado, qualquer gripe, qualquer novo vírus que está em contato com ele, causa novamente o chiado e inflamando novamente o pulmão. Então, essas medidas que nós falamos agora são extremamente importantes você adotar daqui para frente, tá bom?
Tá bom. Mas eu continuo fazendo a inalação nele, né? Continue enquanto ele manifestar sintomas de tosse produtiva e chiado no peito. Aí você vai dizer para mim, como é que eu sei que meu neném está com chiado no peito? Porque o chiado no peito, que é uma manifestação no bebê que o médico escuta, vocês não vão escutar. Ele vai manifestar como? Tosse persistente, que piora à noite. Se a criança, por exemplo, se ela vai chorar, se ela vai rir, e ela vai começar a tossir, ou ela vai comer, e nesse momento ela tosse, e está com a tosse catarradinha, ou às vezes tosse e vomita, ela está com chiado no peito. Eu também continuo com a lavagem nasal, né? Isso, porque o neném muito pequenininho, entre seus primeiros 4, 6 meses de idade, eles têm um narizinho muito pequenininho. Não consegue respirar direitinho pelo nariz, então ele acaba respirando pela boca. O pequeno obstruçãozinho no narizinho acaba acarretando falta de ar. Então, é muito importante limpar o narizinho dos bebês, tá? E deixar eles sempre com a cabeceirinha elevada da cama. É uma medida muito importante. Então, se não tiver cuidado no peito, precisa usar a bombinha Aerolim Crenil ou não? Se ele está picado no peito e é um episódio de bronquiolite, é um episódio único, é somente usar o broncodilatador através do spray ou através da inalação. Compreendeu? Entendi. Essa última parte. Os dois têm efeito ou um tem mais efeito que o outro? Tanto a bombinha como a inalação? Olha, o spray, ele é mais prático, né? E é mais barato usá-lo. Só que você tem que usar a técnica correta. Eu vi que muitas pessoas, às vezes, chegam lá, aplica e sai fora, achando que tem feito uma medida correta. E, na verdade, ele precisa ser aplicado de forma correta, tem que botar o bebezinho sentado, sentado, você tem que usar uma máscara que acopla o nariz e a boquinha, aplicando spray e contando 10 segundos para que realmente o produto chegue até o pulmãozinho, tá? E aí, dependendo do peso, tem que avaliar com o pediatra qual é a dose a ser feita dos jatos, número de jatos, tá? Uma outra coisa, também não adianta fazer uma vez só, tem que fazer uma certa frequência, de acordo com a frequência da tosse. Se ninguém está tossindo muito, pelo menos 6 vezes ao dia, tá bom? Ela tem 6 horas de jatos. Olha, neném que passou com bronquiolite, muito provavelmente ele ainda pode chiar, como falei anteriormente. Mas esse episódio de chiar uma vez só, ele ainda pode ser considerado uma bronquiolite no contexto de 30 dias, tá? Como é o caso da colega, da mãe que falou lá atrás. Mas passado esses 30 dias, o neném está voltando a chiar, ele não é bronquiolite, ele não bebê chiou. Mas nada impede que ele pegar uma gripe, um resfriadinho, e nisso ele vai ter o nariz entupido. Agora, gripe e resfriado não causa chiado no peito, viu? Então, se ele está chiando no peito, ele está sendo um bebê chiador. Esse bebê chiador, ele está com o pulmão inflamado, que lá atrás ele começou o quadro com bronquiolite. Agora, lembre o seguinte, o bebê chiador, ele vai ter o pulmão inflamado com o quê? Com vírus. O que a gente impede que essas crianças tenham o pulmão inflamado e fiquem cansadinhos? Evitando a transmissão do vírus. É usar essas medidas que a gente falou, todas elas. Ok? Então, se não está chiando assim, pode ser bronquiolite ou não, só com a tossinha? Olha, a bronquiolite, lembra, os primeiros 5 dias, ele não chia o peito, ele tem uns sintomas somente como um resfriadinho. Isso engana, porque logo em seguida, 3, 5 dias depois, ele começa a chiar o peito e fica cansadinho. Porque parece que é o sabe? Então, Parece que o tem lá 22 dias, está tossindo, o nariz está entupidinho, 3 a 5 dias depois, eu vou ficar com as antenas ligadas para ver se o neném vai ficar cansado, tem algum sinal de alerta que nós falamos, porque se ele tiver, eu tenho que procurar no mesmo dia o pronto-socorro, entende? Ah, sim, porque já fazia um mês, né, que ele estava com essa tossinha aí. Cuidou 5, 7 dias, mas não passou a tosse. Uhum. Aerolim, e aí tá, passou esse um mês tossinha, eu passei no pediatra essa semana, e ela pediu para estar usando entre um mês esse Aerolim e o Crenil, de 6 em 6 horas,
Então, a doutora não está tratando mais uma bronquiolite, ela está tratando um bebê chiador que está com uma inflamação recorrente do pulmãozinho, compreende? Então, o que acontece? Ele pode ter vários dias tossindo mesmo, só que o tratamento é para evitar de o neném ter crise. E quando que eu vou saber que está controlando a crise? É que usando o corticoide inalatório, o Clenil, por exemplo, a criança não tem mais crise de tosse. Compreende? Está melhorando, bem de levinho. Está bem melhor a tosse. Então, tem que reduzir. Só que o Clenil não vai adiantar na crise. A Clenil é para evitar a crise. O que vai fazer efeito na crise é o spray do salbutamol, o Aerolim. O Aerolim, né? O Aerolim, exatamente. E outra coisa, se vocês sabem que o neném já teve bronquiolite e agora está chiando o peito, aquela tosse parecida novamente, o que eu vou usar de novo, doutor? Eu vou usar o spray de salbutamol novamente. A mesma dosagem que antes. Eu só vou ter que corrigir a dose conforme for aumentando o peso do neném, tá bom? Assim. Doutor, é recomendado também, ontem ele fez 5 dias de tratamento, então na receita dele era somente 5 dias. Não, então, isso é importante você ter falado isso, viu, Gleice? Porque às vezes a pessoa, olha, o doutor passou 5 dias de salbutamol, mas meu bebê está tossindo ainda. Não, Gleice, enquanto seu bebê estiver tossindo, mantenha o salbutamol. Porque tem criança que para com 3 dias com salbutamol, tem criança que demora 1 semana para melhorar usando, entendeu? Então, é conforme a situação pessoal que você está vivendo. Se o bebê continuar tossindo, vou continuar usando salbutamol, tá? Mas eu estou usando salbutamol 3, 4, 5 dias. O neném não está melhorando. Ele teve sinais de falta de ar, está cansadinho, eu tenho que rever isso com o pediatra, tá bom? E também, como ele fez 5 dias ontem, a única coisa que eu continuei foi fazendo a inalação, mas o remédio aquela prednisolona, eu não dei mais. Olha, a prednisolona não se usa na bronquiolite. Se o bebê tem bronquiolite, não se usa corticoide, que é o prednisolona, tá bom? Eu vejo que alguns colegas passam, mas é igual água, não funciona. Ela não altera qualquer coisa na bronquiolite. A pediatra está também o xarope Alegra, sabe? Para dar em 12 horas. É outra medicação que não altera na bronquiolite. Se ela está usando o Alegra, provavelmente a doutora deve ter pensado em outro diagnóstico junto com o quadro que ela está apresentando. Bom, e, meus amigos, olha o seguinte, tem outra coisa importante que a gente quer trazer para vocês. Com esse material, com esse conteúdo, com o manual das crianças, vocês terem exatamente isso que estão fazendo agora. Questionarem, sem medo, sem receio. Pergunte ao doutor, o que meu filho tem? Ele está tossindo há 15 dias. Ele tem bronquiolite, ele é um bebê chiador. Será que ele vai ser asmático? Será que ele tem tendência? Que medidas eu tenho que tomar? Compreende? Olha, o Mário está com o neném, ele tem filhos gemelares, né, Mário? E os bebês têm 2 meses de idade. E ele percebeu quantos nenenzinhos? Oi? Ele está aqui deitado aqui na cama, agora assistindo a live, né? Eu vi aquele vídeo, aquela parte onde você está explicando a gravidade da bronquiolite. Isso. E eu estava olhando ele aqui, um dos meus bebês, que são gêmeos. Aí, ele tá com aquela respiração, com aquele afundamento na costela. Eu já levei ele a primeira vez. Mário, tem que procurar um socorro. Pois é, eu levei ele a primeira vez no pronto-socorro. Aí o médico falou que era bronquiolite, né? Pediu pra gente fazer a lavagem, passou uma inalação com atrovente e com esse outro medicamento que a moça acabou de falar, que o senhor disse que ele não... O prednisolona, né? Não, é o Clenil. O Clenil. Então, isso. Aí, se estiver usando o Clenil, provavelmente o doutor deve ter imaginado que o neném já não é um quadro de bronquiolite, tá? Mas o neném, porque às vezes, é difícil você dizer que é um bebê chiador, provavelmente é uma bronquiolite. Sim, pois é, porque a gente fez a raio-x no primeiro diagnóstico, aí ele falava que era bronquiolite, só que
O tratamento que foi passado é que é estranho, porque ele passou a inalação com o atrovente e com esse outro medicamento. E Entendi. o que não está resolvendo o problema, ele continua, parece que ele está cansando cada vez mais. Só que quando ele foi no hospital, a saturação dele não estava... Estava acima de 95, como tem que ser, entendeu? Mário, Aí a gente voltou para cá. foi muito bom você ter levantado essas informações. É o seguinte, olha, meus amigos, a criança que está cansada, independente se a saturação está 90, 92, 95, 98, não importa, ela precisa de oxigênio. Porque se ela está cansada, ela está com inflamação importante no pulmão. A saturação não vai dizer para, olha, está 95, se o neném está ótimo, vai para casa. Se ele está com sinais de afundamento, ele precisa submeter o tratamento dentro do hospital com oxigênio. Tá bom? Pois é, porque ele não ficou internado justamente por causa dessa saturação aí, mas eu vou voltar no hospital para Isso. levar ele novamente. Conversa direitinho com o médico. Repare como agora, vocês mais instruídos, com mais informação, como é que vocês vão mudar a postura de vocês. Não é para brigar, é para conversar e para dizer, meu filho está cansado, precisa desse cuidado. Porque o que eu estou fazendo em casa não está sendo suficiente. Ou ao contrário, estou fazendo, está ajudando, eu estou bem, nesse momento eu vou evitar de procurar o pronto-socorro. Mas, se o filho tem sinais de gravidade, tem que ir para o pronto-socorro, tá bom? Ô, doutor, e no caso do meu filho, de dia ele fica muito bem, não fica cansado, fica bem, mas quando é à noite, eu percebo que a respiração dele fica bem cansada. Eu acho que isso é questão do tempo, ou eu preciso retornar ao pronto-socorro. Olha, primeira coisa, se ele é um bebê que já passou pela bronquiolite, ele já teve bronquiolite? Ele teve bronquiolite e se agravou para pneumonia. Isso, foi há quanto tempo atrás? Foi dia 10, vai fazer um mês, né? Vai fazer um mês. Mano. Se ele está mantendo tosse, e essa tosse está mantendo o chiado no peito, nesse período de 30 dias, significa que a doença ainda está ativa. Lembra que eu falei que na terceira fase, que dura até 4 semanas, ele ainda pode estar tossindo? Então, isso, ainda está com a tosse. Ainda. Passou de 30 dias, o peito continua chiando, o neném melhorou, voltou a chiar e está cansado novamente, vira bebê chiador. O tratamento, a abordagem é diferente. Mas o vírus, a primeira manifestação, ele pode durar, a tosse pode durar até um mês, compreendeu? Ele ainda está com uma tossezinha. Está com uma tossezinha, mas vai passar, tá bom? Isso, ele vai piorar um pouquinho à noite, tem que manter o salbutamol, principalmente à noite, lavar o narizinho, cabeceira elevada, tá? Mas é importante, lembre, que ele não pegue mais contato de nenhum novo vírus. Se ele pegar agora, estava com vírus respiratório, estava com bronquiolite, pega uma influenza, ou seja, pega uma gripe de alguém, ele vai cansar de novo, vai voltar a ter febre e piora da tosse, compreendeu? Entendi. Olha, a Noemi colocou aqui que o bebê dela está usando Flixotide 2 vezes ao dia. Então, ela não está tratando, nesse caso, uma bronquiolite. Provavelmente o neném já foi enquadrando no diagnóstico de bebê chiador. E a Fluoxetide é utilizada pelos médicos para que a neném não tenha novas crises de inflamação do pulmão, porque ele é um anti-inflamatório do pulmão. Se ele está usando, é para evitar que o neném tenha crise. Se tiver crise de chiado no peito, tem que usar o salbutamol novamente, tá bom? Então, entenda, bronquiolite é uma doença, bebê chiador é uma outra doença, é outra situação que nós vamos, inclusive, ter uma nova oportunidade de conversar com vocês, para poder te aprofundar e explicar com mais clareza, tá bom? Nosso objetivo hoje é falar para vocês o quanto que é importante as medidas que se podem ser adotadas, podem ser adotadas de forma fácil, não custa nada, é só ter conhecimento, é pensar antes de fazer, de ter que receber as pessoas, de chegar em algum lugar, de ir para algum supermercado, evitar que pessoas próximas venham tossir perto do neném, que pessoas que fumam, compreenderam? É isso que é mais importante nesse momento. A bronquiolite está circulando, meus amigos, está circulando, o vírus está circulando em alta, muita alta. Vocês viram lá atrás,
Antes, ano passado, estava circulando em torno de 30% em relação ao ano passado, aumentou 30%. Esse ano aumentou para 56%. Então, aumentou muito. O número de internação aumentou quase 50%. Então, as crianças estão ficando doentes e doentes graves. Então, é importante a prevenção. E o que faz com que vocês saibam fazer a medida de prevenção? Conhecimento. Conhecimento, minhas amigas, meus amigos, salva vidas. E é isso que a gente quer entregar para vocês. O manual das crianças que nós elaboramos, vamos entregar para que vocês tenham acesso, se instrua, exatamente uma ferramenta para que vocês saibam fazer e tenham a capacidade de tomar as melhores decisões, terem a capacidade e autonomia. Tá bom? Eu também posso optar em dar um xaropezinho para essa tosse que ele tem? Ou da nação? Não, tosse não vai, xarope não vai melhorar, viu, Gleice? Não vai melhorar. Por quê? Porque esses xaropes, que muitas vezes vêm de farmácia, eles não atuam na inflamação da bronquiolite. Eles vão mais tapear do que resolver, tá? Tá bom. A Carolina fez uma pergunta aqui, que é normal o neném, o bebezinho dela, dormir com a boquinha aberta, porque se o neném, viu, Carol, que está dormindo com a boquinha aberta, é porque o narizinho dela está entupido, tá bom? Se está entupido, é aquilo que a gente falou, lavar o narizinho e levantar a cabeceira, tá? Algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer higiene nasal do neném, jogar aquele jato com força, com vontade, no narizinho do neném. Só tomar cuidado de não jogar um jato frio, né? Nem quente também, tem que ser em temperatura quente. Mas tem que lavar vigorosamente. Isso antes do neném mamar, antes do neném comer e antes de dormir. Por que a gente vai para o hospital e eles passam prednisolona, passam Prozen em casa? Eles falam que não pode usar esse medicamento. As pessoas. Então, porque existe um protocolo, e esse protocolo é aquilo que eu passei para vocês agora. Infelizmente, a compreensão da doença nem sempre é entendida por todos os profissionais. Por isso que é muito importante vocês procurarem um serviço da confiança de vocês, um pediatra que passa confiança, que mostre que está interessado, preocupado com vocês e que tenha conhecimento. Quando que vocês vão saber disso? Com isso que vocês estão entregando para vocês. A partir do momento que vocês têm conhecimento, vocês vão perceber quem realmente está querendo ajudar, quem tem conhecimento, e quem é o profissional que realmente está capacitado para ajudá-los. Eliette fez meu bebê no médico e falou que está com catarro no peito, passou um xarope e inalação em prednisolona. Pode virar uma bronquiolite se não tratar? O seu neném, Eliette, não vai melhorar com o xarope. Por quê? Os xaropes que muitas vezes passam, não atuam no broncoespasmo, que é o chiado no peito. O broncoespasmo tem que usar o broncodilatador. O broncodilatador que mais usado hoje, que está mostrando que é capaz de resolver, é o Salbutamol, feito pelo spray, com um espaçador, ou através da inalaçãozinha. Tá? Essa coisa, chiou o peito, tá vendo? Tem tosse, catarro, chiado no peito. Virar uma bronquiolite? Não. Ou ele tem bronquiolite ou não tem. Tchau. Olha, Cristiane, é muito importante a sua pergunta, tá? Como evitar de trazer esse tipo para dentro de casa, tá? Olha, por mais que o cuidado que a gente tem antes de chegar em casa, não, vou trocar de roupa, vou lavar as mãos, chegou em casa, primeira coisa, na medida do possível, vai lá e lave suas mãos, tá? Lave as mãos, lave 20, 30, pelo menos 30 segundos, lavando direitinho, antes de pegar o neném, ainda mais você que trabalha na área da saúde, o jaleco tem que ser tirado antes de chegar em casa, e cuidado para você não colocar o jaleco, o neném está sentado de trás do carro, tá? E bota para lá, tá? Bota para lá esse jaleco separadamente, tá bom? E o uso de jalecos descartáveis seriam recomendados nesse caso, porque no hospital onde eu trabalho nós temos um caso em isolamento, né?
Isso. Se o bebê está no hospital, se ele está em isolamento, ele é VSR positivo, Sim. tem que usar o avental. E, se possível, se você está ali, você que está aspirando, você que está fazendo cuidado, você tem outro neném em casa e vai para casa, usa a luva. Eu tenho outro bebê, essa é a minha preocupação, porque ele teve internado, com 8 dias de vida, ele teve bronquiolite, ficou internado por 14 dias. Então, a minha preocupação é essa de trazer para ele, como a gente tem um caso em isolamento lá, esse seria a minha preocupação, porque ninguém está utilizando esse jaleco descartável. Então, até por isso que eu já fiquei nessa dúvida, digo, eu vou perguntar, porque daí eu já levo isso para amanhã, essa informação. Né? Se o neném está com vírus sistema respiratório, aquelas pessoas que se aproximarem a menos de 1 metro e tocarem o neném, tem que usar o avental. O médico tem que usar, a enfermeira tem que usar, o acompanhante tem que usar, exatamente para não levar o vírus para casa. E sempre lavar as mãos, tá? Sim. Lavar a mão, usar o álcool gel. Agora, eu sou mãe, eu sou pai. Eu estava com o neném, estou com o nariz entupido, comecei a tossir, como é que eu faço? E se eu amamento o neném? Olha, gente, tem que fazer medidas, tá? Não é crueldade, tá? Você precisa cuidar do seu neném, você precisa protegê-lo. Você vai lavar as mãos, lavar o rosto, tá? Usar a máscara, pede no hospital, eles cedem. E antes de pegar o neném, usa lá seu álcool gel e depois bota o neném para mamar, tá? Vai evitar em muito esse neném ficar doente e você passar por esses transtornos, tá bom? Sim. Muito obrigada. Nada. Eliette, se você não está conseguindo fazer a aplicação do jato salbutamol, pede ajuda. Ou numa unidade básica de saúde mais próxima, ou numa farmácia onde os farmacêuticos são bem instruídos, pode ser bacana a gente dar esse apoio, ou pronto atendimento lá, procurando um enfermeiro, um profissional que esteja disponível para ajudá-los, tá bom? Mais alguma pergunta? Nós estamos fechando agora. A Giovana escreveu. Giovana. Olha, Giovana, você perguntou aqui para a gente qual é o tratamento correto para bronquiolite, tá? O protocolo, tá, recomenda que faça uma boa higienização do nariz, hidratação, e quando o neném precisa, quando estiver cansado, né, com aquele fundamento, oxigênio. O salbutamol é uma medida que tem sido feita na prática quando nós observamos que o neném que está com bronquiolite, ele responde, porque muitos profissionais não fazem, porque muitos protocolos internacionais não recomendam. Mas o que a gente tem visto na prática? Porque alguns bebês respondem bem. Então, a gente tem feito sim, porque quando fica bem, a gente continua e o neném fica melhor, tá bom? Mas esse é o tratamento, é o protocolo, ok? Olha, como eu falei antes, tá? Gripe não causa chiado no peito, tá? Se o neném está chiando, é porque ou ele tem uma tendência, porque ele é um bebê chiador, ou ele vai ser um asmático, se ele tiver menos de 3 aninhos, mas se tratando de criança menos de 2 anos, ele deve ser um bebê chiador, tá? Se ele pegou uma gripe, teve tosse, coriza e febre, ele já chiou antes e está chiando novamente, ele está chiando novamente porque ele é um bebê chiador e diante de uma nova infecção por causa da gripe que ele pegou, ele vai desenvolver uma crise de chiado no peito, inflamando o peito. Então, lembro novamente, as medidas de proteção também vai servir para essa situação, para evitar de passar por isso, tá bom? Entendi. Meus amigos, eu fico muito honrado, estou muito feliz de ter podido contribuir para vocês, se informarem, se instruírem. Acredito que hoje vocês já estão armados, mas com mais conhecimento, vocês estão com mais informações, não é mesmo? Eu acredito que talvez surjam mais dúvidas ao longo dos dias, tá? Acessando a página do manual, vocês vão ter a possibilidade de estarem fazendo perguntas diárias conosco, a gente vai estar respondendo para vocês, tá?
é uma forma de a gente manter o nosso contato, nossa comunicação. Fique ainda no grupo, nesse grupo, porque a gente vai estar divulgando outros conteúdos, tá, como este, para exatamente instruí-los e fazer com que vocês estejam mais tranquilos para lidar com os problemas de saúde dos seus filhos, tá? Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, esperamos que a gente se encontre outras vezes, tá? Estou aqui como amigo e espero que essa amizade fique ao longo de muitos anos, de muito tempo, ao longo desse trabalho que nós estamos só começando, tá bom? Fique com Doutor, Deus. tenho mais uma pergunta só antes de finalizar aqui. Tá bom, Grace, pode perguntar. Após toda essa crise, né, de bronquiolite com pneumonia, eu tenho um prazo para ele tomar uma vacina, eu tenho uma quantidade de tempo para esperar, ou já posso vacinar? Pode vacinar, tá? Somente tomar o cuidado se a criança, nesse momento, ele não tem sinais de alerta, não está naquela fase mais crítica da doença, porque a febre aumenta a frequência da respiração, tá bom? E se ele tiver com febre e estiver cansadinho, eu não vou ter certeza se é uma reação da vacina, tá? Ou se é da doença que está evoluindo com gravidade. Então, nesse momento, você espera aí umas 2, 3 semanas até fazer a vacina. Conversa com o profissional que está na unidade básica, tá bom? Fala, olha, meu bebê está chiando, está cansadinho. Eu faço a vacina ou não faço? Recomendamos que não faça, tá bom? E Tá bom. Naquela fase que o neném estiver com alguma febre, é recomendado que não faça nenhuma vacina nesse período febril, tá bom? Porque é exatamente isso. Eu não sei se é uma doença que está começando ou se essa febre dá reação da vacina, tá bom? Tá certo. Gente, uma boa noite para vocês. Fique com Deus, tá? Muito obrigado por essa noite. Até o próximo encontro, tá bom? Tchau, Até valeu. mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.